Hello, guys! Aqui é a Teacher Gisele Bertelli com dicas de inglês da Smart English. E qual é a nossa dica de hoje? Do e does. Isso é muito importante para quem está aprendendo inglês e confunde essas duas palavrinhas. Se você ainda tem dúvidas de como usar do e does, fica aqui comigo e vamos aprender de vez isso! O que significa do e does? O do, ele pode ser um verbo fazer. Porém, aqui nesse vídeo, eu não vou explicar essa função do verbo fazer. Eu vou explicar quando que você usa o do como auxiliar, tá? Sabe aquela frase que o professor fala assim, olha, o do não tem tradução, o does não tem tradução, mas ele serve para alguma coisa e você não entende para quê? Então, é isso que eu vou te explicar hoje. O do e o does, prestem atenção na pronúncia. Ele é escrito com S, mas a pronúncia dele é som de Z. Does. Então, o do e o does, eles servem para auxiliar o verbo no simple present. O que é simple present? Presente simples. Ou seja, quando uma frase está no presente, na forma negativa e interrogativa, nós usamos o do ou o does, dependendo do pronome que está na frase. Vamos ver. Do é um auxiliar do presente simples, como eu disse, porém ele não é usado na afirmativa, tá bom? Afirmativa nós não necessitamos de auxiliar. Ele é usado na forma negativa e interrogativa com esses pronomes. I, you, we e they. O que significa? Eu, você ou vocês, você vai saber quando ele está falando você no singular ou quando são vocês, dependendo do contexto, tá legal? We, nós, e they, eles. Ok, já sabemos com quem nós usaremos o do. Vou dar um exemplo para vocês na forma interrogativa. Então, você quer perguntar, eu conheço você? Você vai usar o do. Do I know you? Eu conheço você. Por que eu não falo eu conheço você sem o do? Se você vir aqui nessa pergunta, do I know you? E tirar o do, e tirar a interrogação, né? A frase vai ficar na afirmativa. I know you. Eu conheço você. Você está afirmando. Como eu quero fazer uma pergunta, eu preciso colocar o auxiliar do para o quê? Para que nós possamos saber se você está falando no presente. Porque o do ele significa isso. Ele faz com que a frase esteja no presente. Porque em inglês nós não vamos flexionar este verbo aqui, ó, na negativa e na interrogativa para falar no presente. Nós vamos usar um auxiliar. Então, mesmo que eu fale no passado, mesmo que eu fale no futuro, o que vai mudar vai ser aqui, ó, o auxiliar. Nós vamos ter vários auxiliares. Auxiliares para o passado, auxiliares para o futuro, auxiliares para o presente perfeito, para o passado perfeito. E aí nós temos várias conjugações onde nós usaremos auxiliares diferentes. Mas vamos focar neste caso aqui, que seria o do. Então, eu coloco o auxiliar do aqui para dizer que agora eu estou fazendo uma pergunta no presente e uma interrogação que é essencial para se fazer uma pergunta. Do I know you? Eu conheço você. E aí, nós temos duas formas de responder, ou afirmativa ou na negativa. Yes, you do. Sim, você me conhece, que é a forma curta de responder. Basta você repetir o auxiliar do na sua resposta, que ele vai significar o verbo que está aqui na pergunta. É como se ele estivesse repetindo a pergunta. Ao invés de você responder com a resposta completa, que também é correto, claro, só que a forma mais usada, principalmente na conversa, no informal, é a forma curta. A forma completa seria Yes, you know me. Sim, você me conhece. Só que você vai usar a forma curta. Yes, you do. Que quer dizer a mesma coisa, sim, você me conhece, porque o do está aqui representando o verbo principal da pergunta, que é o know, ok? Ou você pode responder também da forma curta, só que na negativa. Não, você não me conhece. No, you don't.
E don't é a contração da forma completa do plus not. Do mais not, don't, ok? No, you don't. Não, você não me conhece. Vamos ver as outras pessoas que nós usamos com do? Aqui, outra pergunta. Do you speak English? Você fala inglês? Do we have a deal? Nós temos um acordo? Então, aqui é um exemplo para cada pessoa que você vai usar o do. Do they work here? Eles trabalham aqui? Prestem atenção, tirou o do, tirou a interrogação, a frase vai ficar na afirmativa. Eles trabalham aqui. Então, se eu quiser afirmar, they work here. Mas quando eu quiser fazer a pergunta, eu ponho o auxiliar do para saber que está no presente e o ponto de interrogação para sabermos que é uma pergunta. Ok? Até aqui tudo bem? Então, vamos continuar. Agora, nós vamos ver o does, que é o auxiliar do presente simples, usado também na negativa e interrogativa, porém com outros pronomes. Quem são eles? He, she, it, que significa ele, ela, e aqui ele ou ela, para quando falamos de objetos, coisas, fenômenos da natureza, animais. Vamos ver um exemplo na interrogativa com esses pronomes? Does she live there? Ela mora lá? Ela mora aí? E aí eu respondo, yes, she does. Sim, ela mora. Lembra que aqui ele vai repetir o verbo que está lá em cima, o verbo principal? Ou você pode responder com a resposta completa. Yes, she lives there. Aí vocês não se esqueçam, tá? Que quando é na afirmativa, você tem que colocar o S lá no verbo. E é uma outra regra, tá? Que a gente vê num outro momento. Agora, vamos focar aqui no simple present e nos auxiliares. Ou você pode responder a negativa. Não, ela não mora aí. Ela não mora lá. No, she doesn't. Ou no, she doesn't live there, que seria a forma completa. E, novamente, o doesn't é a contração de does plus not. Então, does mais not, doesn't. As outras pessoas, he. Does he have a dog? Ele tem um cachorro. E does he like milk? Ele gosta de leite? Posso estar falando do gatinho, do cachorrinho, de um bichinho. Estou perguntando se ele gosta de leite, então eu uso it, porque é um animal. Com o tempo, vocês vão se familiarizar tanto com o do usado para certos pronomes e o does usado para outros pronomes, que vai soar estranho. Se você ouvir a frase do she live there, você vai pensar assim, tem alguma coisa errada? Por quê? Porque o seu ouvido vai já detectar e vai perceber que não tá encaixando bem. Sabe quando aquela coisa assim não fica legal? Mesma coisa se você ouvir do he have a dog, do he. Esquisito. Ou does you speak English? Does you. Aquilo não vai fazer sentido na sua cabeça, vai soar esquisito. Por quê? Porque você vai estar tão acostumado, seu ouvido já vai estar tão acostumado com a forma correta do uso do auxiliar e do pronome, que vai soar estranho, que você automaticamente vai se corrigir. Continuando, como vocês já viram a forma interrogativa, vamos ver na negativa. I don't know you. Eu não conheço você. You don't speak English. Você não fala inglês. We do not have a deal. Nós não temos um acordo. Tá vendo aqui? Do not, eu coloquei como exemplo para vocês verem que é a mesma coisa. Eu posso falar you do not speak English, como eu posso falar you don't speak English. We do not have a deal, como eu posso falar we don't have a deal. É a mesma coisa. They do not work here. Ok? Então, na negativa, nós colocamos o auxiliar do mais o not. E aqui os exemplos com doesn't. She doesn't live there. She does not have a dog. It doesn't like milk. São os exemplos da forma negativa com os outros pronomes. Então, guys, não é difícil, é fácil, é simples, é questão de se acostumar com a estrutura da língua inglesa, tá? Não tente comparar com o português, não tente traduzir, porque eles usam auxiliar em português, nós não usamos. Não existe auxiliar na nossa língua portuguesa nesse caso, você tem que se acostumar com a forma da língua inglesa. Então, foca no inglês!
espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vamos lá, o que você tem que fazer se você gostou? Dar o like, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo e ficar por dentro de todas as dicas de inglês e deixar o seu comentário com a sua dúvida, pergunta, sugestão. Thanks for watching. See you then. Bye.